fardada de RB Runners, a minha assessoria, que fica em Porto Alegre, para contar para vocês sobre o dia que eu tomei um esporro homérico do meu treinador na 11ª semana de treinos para a Maratona Internacional de Porto Alegre. Eu já comentei 50 vezes para as pessoas que acompanham este canal aqui no YouTube, inclusive, se és uma pessoa nova por aqui, já te inscreve, deixa o like, deixa o teu comentário para o YouTube saber que tu tá te interessando pelo que a gente vem produzindo por aqui. E se você já é um inscrito, muito obrigada pela parceria nesse curto, mas intenso período de canal do YouTube. A semana 11 de treinos para maratona vem a ser a semana mais longa, porque tem o maior volume de treinamento quando o maratonista, no caso eu e os meus companheiros de assessoria, somos orientados a fazer o maior volume durante os 5 dias de treinos da semana. Nesse período, bate quase 100 quilômetros. No meu caso, foram 91, se eu não me engano, mas teve colegas que chegaram a 100, outros a 93, 95. Então, é uma semana bastante intensa, porque os treinos são gigantescos. O treino mais curto, acho que tinham 15 quilômetros. Teve um intervalado ali, um treino de tiros, que eu acho que eram 9 ou 10 quilômetros. Então, assim, são volumes mais substanciosos para que a gente chegue lá no dia de completar os 42 quilômetros com uma base, com um alicerce muscular muito mais consolidado, né? E aí, por quê? Eu sempre comento aqui, para quem me acompanha também nas outras redes sociais, que compensar treino é burrice. Não dá para compensar treino, porque é como um dia de trabalho que tu falta. Se tu, porventura, ficou doente e não foi trabalhar, tu não vai trabalhar o dobro no dia seguinte ou fazer horas a mais para tentar compensar aquilo do dia anterior. Óbvio que tu vai te organizar para dar conta daquela demanda pendente dentro do que vem a partir dali. No meu caso, eu tive um pequeno problema, digamos assim, porque eu acabei viajando na segunda-feira e isso me eliminou um treino. O que eu pensei? Vou compensar em momento oportuno. Só que o momento oportuno, quando se está em ciclo de maratona, não existe, porque todo dia é dia de treino. São 5 dias na semana, são 7 dias, né, ao todo em uma semana. Mas acaba que a gente faz uma eventualmente, que foi o que eu fiz. Pra vocês entenderem, eu não treinei na segunda, treinei na terça, treinei na quarta, na quinta eu mudei o horário do trabalho, comecei um pouco mais cedo e compensei o treino de segunda na quinta. E o treino de quinta, ao invés de fazer na quinta, eu fiz no sábado. E aí o treino de quinta eram 20 quilômetros, que eu fiz no sábado. Só que no sábado eu teria um longo de 35 quilômetros. E aí o que eu fiz? Corri 35 quilômetros no domingo, um dia depois de ter corrido 20 quilômetros. Oi? 55 quilômetros em 2 dias? Não. Não tem massa muscular que aguente. Não tem tecido que regenere em tempo hábil o bastante. Só que aí veio o plus, né? Porque eu não satisfeita, eu acabei na segunda-feira correndo mais 10 quilômetros porque era o que estava previsto para iniciar a minha semana. E aí veio o treinador, né? Tá maluca? Foste rebelde. Não era pra compensar treino. Você acha que a vida é brincadeira? Você acha que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria. Mesmo com a LGPD me proibindo, eu vou cometer essa contravenção e vou mostrar pra vocês o que ele me disse. Porque acabou que 3 dias eu corri 65 quilômetros. Precisava? Não precisava. Era só eu ter ignorado o treino da segunda-feira. Como o meu professor, o meu treinador bem disse. Mas o que eu fiz? Segui a minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho toque, porque eu sou maluca. E eu não queria perder um treino. Eu não queria chegar na semana seguinte com volume pendente da semana anterior. E o que acabou acontecendo? Ele me, cortou um treino. Aí na segunda-feira, na semana 12 de treino pra maratona, ele disse: não vai treinar. Tu vai ficar parada em casa sem fazer nada. Foi exatamente o que eu fiz. Claro que tem também a questão da mudança, que vocês devem ter notado. Se não notaram, estou contando pra vocês agora. Eu acabei mudando de endereço e esse vai ser o nosso novo background.
mas vai melhorar nos próximos dias. E acabei me mudando, então teve a questão da mudança, cheguei um pouco mais tarde em casa, é um endereço que eu estou me adaptando, né? Um pouco mais perto do mar, aqui em Floripa a gente sabe que é bom estar pertinho da praia, então acabei fazendo essa alteração. Estou me adaptando, mas não corri, não treinei, não fiz força, não fiz nada. Inclusive treino de força, a academia me mandou uma mensagem perguntando se deveria registrar um boletim de ocorrência pelo meu desaparecimento. Que faz meses que eu não sei o que é fazer um treino. Talvez umas 2 semanas, na verdade, mas enfim, eu voltarei. Nesse meio tempo. Eu tive consulta com nutricionista, trabalho, volume de treino muito intenso pra maratona. Mas, meus amigos, o que eu busco informá-los, que eu busco compartilhar com vocês sobre a semana 11 de treinos para a Maratona Internacional de Porto Alegre. Antes de falar, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo se tu já correu uma maratona, se tem interesse em correr uma maratona, como é o teu ciclo de treinos, mesmo que a maratona ainda não seja o teu objetivo. Me conta que eu quero seguir esse bate-papo aqui nos comentários também. O que eu quero dizer pra vocês é, compensar treino nunca é uma boa. Às vezes a gente sabe que a rotina do dia a dia nos impede de correr ou de fazer qualquer outra atividade que não seja prioridade. Porque a gente fica doente, a gente tem trabalho, tem faculdade, tem um curso, tem compromissos que fogem da rotina perfeita idealizada para se viver uma vida equilibrada. Então, quando isso acontecer contigo, quando porventura algo atrapalhar o teu cronograma da semana, conversa com teu treinador antes de tomar uma decisão. Conversa com a pessoa que te orienta antes de decidir fazer treinos. com base na tua própria cabecinha, não é especialista em atividade física. Conversa, troca ideia, dialoga, vê como dá pra fazer, como dá pra redistribuir aquilo que ficou pendente. Porque às vezes a gente na inocência vai pensando que não vai dar nada. Ai, o que tem se eu, não treinar na quarta e treinar na quinta? Ou de repente não conseguir correr na segunda e deixar pra terça-feira. Tudo que os professores, treinadores orientam tem base, tem fundamento, tem estudo, tem uma logística, um raciocínio específico pra ti, pra tua condição. Se ele diz pra tu correr, ou ela, se for uma treinadora, se diz pra tu correr na quarta, é na quarta, não é na quinta. Se diz pra tu correres na quarta e na quinta, mas porventura tu acabou correndo na quinta e na sexta, será que teu sábado não vai ficar prejudicado? Será que o teu corpo não precisa daquele intervalo de descanso? E por isso que o espaço entre os teus treinos é pensado dessa forma? Vamos, pensar um pouquinho? Porque na terça-feira de descanso eu fiquei super bem. Na segunda, o meu treino foi muito lento, muito devagar. Eu senti muito peso nas pernas, porque óbvio, eu vinha de 2 treinos absurdamente longos. E isso poderia me levar a uma lesão, sobrecarga, excesso. Tanto que a semana 12 não vai ter treino intervalado pra mim, por exemplo. Não vai ter aquele treino de velocidade onde a gente faz ali os tiros, São os sprints, uma velocidade específica, muito mais rápida do que o cotidiano dentro de uma distância fechada ali, 100 metros, 200, 400, 800, enfim, até 2.000 metros, que vem a ser 2 quilômetros, o que pra mim já não é mais tiro. Mas, fica aí essa discussão pra quem acha que 2.000 é tiro. Eu não acho. Não julgo quem acha também. Tenho pena apenas. Mas não vai ter por quê? Porque eu fiz o que não deveria, entendeu? Eu segui, as vozes da minha cabeça, que são muitas. Elas falam a todo momento. Então, fica aí o recado para que vocês aprendam com os meus erros e não errem. Conhecimento só é útil quando a gente consegue aplicar e compartilhar. Não adianta nada eu saber e guardar pra mim. Então eu tô compartilhando esse aprendizado para que vocês no futuro, na vida de vocês, não venham a errar ou não venham a, por algum receio, deixar de conversar com o orientador, com o treinador, com o professor. E acabar cometendo um erro, obsessão às vezes, porque a gente fica meio obcecado, pelos treinos, a gente não quer perder, a gente não quer falhar, a gente quer estar com a planilha sempre verde, tudo bonitinho, tudo organizado. Então, assim, fica aí a dica, sugestão, orientação. Se vocês não tiverem a formação, a aptidão necessária para isso. Porque, às vezes, uma compensação exacerbada ou uma compensação sem necessidade pode te levar a uma lesão. Repito isso porque no passado eu tive uma lesão por estresse justamente por fazer mais do que eu era orientada. E esse fazer mais do que eu era orientada me levou a ficar
30 dias sem correr e quando eu voltei, enfim, foi bem dolorido. Eu senti que eu perdi muito do meu desempenho, da minha capacidade, e daquele dia em diante eu meio que me conscientizei de que eu não ia mais fazer aquilo que não fosse correto e orientado profissionalmente. Errei, repeti o erro, mas a mãe de vocês está ensinando para que vocês não errem no futuro. E continuem saudáveis, treinando e quem sabe um dia também compartilhando esse conhecimento com quem está começando. Ou ainda com quem já tem mais tempo e não aprendeu que a gente precisa respeitar o corpo, o descanso, treino também é descanso. E descanso, principalmente, é a base de um bom treino. Assim como alimentação, reforço muscular e outros fatores. Mas descansar também é importante, tá bom? Semana 11 foi uma loucura, um caos, mas passou. E a Maratona Internacional de Porto Alegre tá cada dia mais perto. Eu tô bem ansiosa e vai ter conteúdo especial sobre ela aqui no canal. E eu espero contar com a tua audiência, contar com o teu like, com a tua inscrição aqui no canal. E nos vemos lá na Maratona Internacional de Porto Alegre, mas antes disso, vai ter mais conteúdo aqui essa semana.